Bem, falar sobre Miguel de Cervantes e sua obra Dom Quixote de la Mancha não é uma tarefa simples, também não é uma tarefa complexa. É paradoxal como tudo aquilo que Cervantes escreve nessa obra. Inicialmente eu imaginei seguir toda uma metodologia cronológica, pedagógica para escrevê-la, mas no decorrer da minha preocupação em como fazer para transmitir o que eu gostaria sobre essa obra, eu decidi fazer como um cavaleiro errante. Decidi fazer como Dom Quixote. Decidi não me prender a nenhum tipo de método, nem dogma, nem nada disso. Eu deixei tudo fluir. Eu fui caminhando por entre a sua obra, tentando logicamente não perder o contexto histórico, nem a questão literária e principalmente no que é a minha área, a reflexão filosófica. Mas eu me deixei ir ao lado de Dom Quixote para não perder a essência dessa que é talvez uma das maiores obras da literatura universal. Eu li essa obra já faz umas décadas e garanto que quando eu li eu fiquei muito entusiasmado, porque é um livro que mexe muito com a gente, porque trabalha contradições, porque trabalha paradoxo, porque trabalham dogmas, ou melhor, porque trabalham dramas, aquilo que todos nós humanos sabemos bem o que é. Então é uma obra que tem a capacidade de balançar muito a nossa mente, o nosso coração e nos faz sempre lembrar sobre momentos, sobre questões. E é mais ou menos isso que eu vou tentar. Bem, essa obra, ela surge assim, lógico, Miguel de Cervantes, ele é um escritor, ele é um ser humano que se coloca na transição entre o Renascimento e o Barroco, é um homem espetacular, valoroso, pobre, de uma família muito pobre, que é herói de guerra na batalha de Lepanto contra os otomanos, que é ferido nessa batalha e perde o movimento da mão esquerda. E por ter sido tão valoroso e tão heróico, conseguiu várias cartas de recomendação que para ele seriam fundamentais para que ele tivesse mais oportunidade, quem sabe fosse granjeado com cargos e nomeações. Mas no caminho de volta ao navio em que ele estava, é sequestrado pelos argelinos por piratas, ele é preso em Argel e fica 5 anos lá. Nesses 5 anos ele encabeçou, liderou várias rebeliões, tentou a fuga várias vezes. Ele era literalmente um homem rebelde, um homem voluntarioso, corajoso. E nesse período ele conseguiu, os argelinos imaginavam que pelo número de cartas de recomendação que ele havia conseguido, ele era um homem rico. E decidiram então pedir um resgate vultoso, e isso dificultou muito o seu resgate. Porém, ao ser resgatado com o pagamento feito por amigos e padres, ele retorna preso de novo, acusado de malversação de dinheiro público. Ele era quase como que um coletor de impostos e foi processado e condenado por isso. Ficou mais um tempo preso e toda a sua obra, toda essa obra chamada Dom Quixote, ela é composta nesses períodos de prisão. É interessante que ele escreveu os seus manuscritos em papéis rústicos, como se fossem papéis de pão. E depois uniu-os, os recolheu e o transformou nessa obra magnífica que muitos críticos literários dizem que peca
pela descontinuidade, mas eu não acredito nessa descontinuidade. Eu acho que é um livro escrito por um homem que viveu visceralmente a guerra, sabia o que era o valor, a coragem, o medo, o heroísmo, conviveu com a pobreza em vários sentidos, com a dor. Então esse homem sabia sobre o que estava falando e a maneira como produziu isso. É interessante dizer que nesse período entre o Renascimento e o Barroco, as novelas de cavalaria, na verdade, elas eram literalmente baseadas em dois ciclos. O ciclo da cavalaria das novelas inglesas, ciclo bretão, e o ciclo de Carlos Magno. Antes de me envolver com esse aspecto, eu quero que vocês entendam que na Espanha, nessa época, existia um realismo cru, absoluto, no que tange à composição artística. Realismo. Não havia prosa. A grande obra dessa época foi baseada numa canção de gesta, anônima. Canções de gesta são canções baseadas nos feitos e façanhas heróicas, e no caso específico de um tal de Alcide, ou Milcide. Mas era uma mistura de música, de jogral teatral, poesia, e não tinha nenhum aspecto literário cujo estilo fosse a prosa. A literatura espanhola era literalmente de um realismo muito cru e meticuloso. Bem, Cervantes então era pobre, herói da Batalha de Lepanto, perdeu o movimento da mão esquerda e era um homem das armas e das letras. Preso por 5 anos pelos argelinos, libertado e preso novamente por dívidas, e morreu miseravelmente em um mosteiro. Uma vida de pobre, literalmente. Escreveu sua obra em papel rústico, como um papel de pão. Escreveu na prisão, como eu já disse aqui, e toda a sua obra é reunida depois, o que dá essa impressão de descontinuidade. A sua obra é literalmente uma ironia aos 2 ciclos da cavalaria medieval, porque eram ciclos de obras com cavaleiros heróicos que enfrentavam seres fantásticos e com apenas um golpe de sua espada fazia cair vários soldados e seres espetaculares. Então, seu livro todo é uma crítica a esses ciclos da cavalaria. Vocês verão daqui mais um pouco o como é interessante o processo contraditório e paradoxal da maneira como Miguel de Cervantes trata as obras que ele conviveu, que ele buscou questionar, mas que também ele valorizava em vários momentos. Dom Quixote, sua criação mais espetacular, era um hidalgo, um fidalgo empobrecido, um nobre empobrecido. E é interessante que a nobreza, a fidalguia, para que ela pudesse pegar em armas, para que ela pudesse sair como cavaleiros andantes em busca de façanhas, ou libertando as pessoas de malfeitores, era necessário que esses fidalgos fossem ricos, para que pudessem ter uma infraestrutura, um bom cavalo, uma excelente armadura, espadas e lanças, escudos, um escudeiro valoroso. Mas no caso do personagem Dom Quixote de la Mancha, é totalmente o inverso.
Dom Quixote era pobre, entediado com a sua vida, num vilarejo onde ele só conhecia o padre e um barbeiro e seu vizinho Sancho Panza. Dom Quixote se cansa dessa vida, se entedia, não vê mais brilho, adquire vários romances da cavalaria, se tranca em um recinto de sua pequena casa e lê dias e noites, por horas a fio, todos esses romances de cavalaria. Segundo o livro, ele leu tanto, 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 até secar-lhes os olhos. Leu até quando não estava lendo, leu até enquanto dormia, leu até secar-lhe os olhos. Leu tanto que ficou tão impregnado, tão contaminado por aqueles feitos, por aquela coragem, por aquela maravilhosa loucura dos cavaleiros medievais, que ele sai do seu quarto e diz: de hoje em diante vou me tornar um cavaleiro medieval. Ele meio que enlouquece: vou me tornar um cavaleiro andante. Vai até seu vizinho, Sancho Panza, homem baixo, gordo, ignorante, casado com filhos, e diz: amigo, de hoje em diante você me seguirá como escudeiro, porque me sagrarei como cavaleiro andante e defenderemos os mais fracos e principalmente os amores impossíveis. Toda essa ladainha que ele lia nos livros de cavalaria. Sancho Panza fica entusiasmado com as promessas de seu novo amo em fazer dele, quem sabe, um homem rico, quem sabe um governador de uma ilha, de um território. E Sancho Panza aceita esse desafio de ser o escudeiro de Dom Quixote. Dom Quixote volta para sua casa e é pobre, ele não tem nada. Ele tem uma armadura enferrujada e quebrada e decide que vai fazer alguns consertos nela. Tem uma espada velha, uma lança quebrada, não tem elmo. E vai até o barbeiro e lá ele vê um bacio, uma bacia, ou pode ser um utensílio de barbeiro colocado no pescoço para quando ele fizesse a barba ou o cabelo de alguém não caísse os pelos na roupa, na armadura, ou mesmo um urinol. E lá ele diz para Sancho Panza, o barbeiro: aqui está o meu elmo. Sancho Panza: de modo algum é uma bacia, não, é um elmo. E percebe-se então que Sancho Panza não está muito bem do seu juízo, a sua consciência equilibrada. Ele literalmente pode ter enlouquecido. Mas veremos que essa loucura, no decorrer da obra, mostrar-se-á bem seletiva. Bem. E todo esse percurso feito por Dom Quixote, um homem magro, adoentado, de bigodes longos, grossos, montado em um cavalo pangaré, todo doente, que ele deu o nome de Rocinante, que para ele era o cavalo alado de Pégaso, e ao seu lado Sancho Panza, montado num burrinho, e seguem os dois então para os seus feitos. Toda o primeiro volume dessa obra, ela está calcada em cima dessas aventuras, onde há um conflito entre o que é real e o que é ilusão, entre o que é fantasia
o que é verdade, num diálogo espetacularmente socrático entre o Dom Quixote e Sancho Panza. Bem, o livro termina com Dom Quixote preso pelos amigos, louco e trazido de volta para casa. Bem, quando esse livro termina, Cervantes acredita tinha consciência do que havia escrito e a obra já havia granjeado muita fama. E um aventureiro chamado Alonso de Avejaneda plageia a obra do nobre amigo Cervantes e escreve uma segunda obra, um fake, uma mentira, com o nome do nobre Miguel de Cervantes. Cervantes fica muito bravo, fica muito amargurado e decide então escrever o segundo livro, para que nesse segundo livro o personagem morresse no final e não houvesse mais possibilidade de plagiá-lo. No final do livro 2, ele reconhece que não é um fidalgo, mas um homem pobre. Cervantes era um grande poeta. Apenas Lope de Vega era consideravelmente melhor. Cervantes, ele, ao escrever Dom Quixote, ele provoca, com a sua ousadia, toda aquela estética e toda aquela maneira de ver os nobres como seres especiais. No seu livro, que não tem nada de realismo, mas de comicidade e grotesco, os nobres são grandes palhaços. Isso por si só já é um grande vício. Olhar para a nobreza e dizer, não, vocês não são o que imaginam ser, vocês são palhaços. E toda a sua obra é essa crítica espetacular, crítica em todos os moldes, principalmente estético, dessa ideia de cavaleiros andantes, valorosos, fortes, joviais, com suas armaduras reluzentes, suas espadas reluzentes e seus cavalos mangas largas, de raça, belos e fortes, lutando contra tudo e contra todos. Interessante que na segunda obra, Sancho Panza, o pobre, se torna realmente governador da ilha de Barataria e se mostra, olha como a crítica à nobreza é espetacular, se mostra mais honesto como governador do que qualquer nobre rico. É mais uma crítica de que a desigualdade ou de que a pobreza não designa o que é honrado ou não. É uma crítica profunda à ideia de que os pobres são também desonestos, porque Sancho Panza, o mais pobre de todos, governando uma ilha, se torna um dos governantes mais honestos que pisaram nessa ilha. Dom Quixote é considerado um personagem perigoso e violento por alguns críticos literários espanhóis. Dizem que não é uma obra que busca valorizar o humanismo, mas busca mostrar um personagem violento, capaz de se atirar por sobre camponeses, por sobre pessoas pobres e padres, e atingi-los com a sua violência. É uma crítica indevida, equivocada, e que devagarzinho nós vamos desconstruindo aqui. Há aqui também, nessa obra, uma dialética muito interessante entre idealismo e realismo, e o mais belo é que há o grotesco na obra. Para uma literatura
para uma cultura que é a cultura hispânica, fundamentada basicamente nas canções de gesta, num realismo cru. A obra de Cervantes é a obra do grotesco, do paradoxal, do contraditório, da crítica, da reflexão acerca da hierarquia eclesiástica, da hierarquia política e seus enganos. A crítica estética é magnífica. Para mim, um dos pontos mais inacreditavelmente belos dessa obra e que tem que ser muito talentoso para desenvolver é a crítica estética, é a crítica ao padrão estético daquele contexto. Pensem que Dom Quixote é um homem velho, pobre, com a armadura faltando pedaços, enferrujada, com o escudeiro gordo e baixo, com o queixo se encontrando com o peito, montado num burro, e ele, Dom Quixote, num cavalo que ele apelida ou dá o nome de Rocinante, um pangaré, e que, como a própria estrutura dos romances de cavalaria, ele tem também uma amada, que ele dá o nome de Dulcineia, porém a sua amada é uma mulher feia, é uma camponesa muito feia, e que, segundo Cervantes, fedia, porque lidava com porcos. Mas para ele isso não importava. O que importava era o ideal de beleza, o ideal de coragem, o ideal de justiça. Ilusão e encantamento também borbulham nessa obra. A estalagem, ou que chamavam de ventas, lugares pequenos, pobres, onde as pessoas passavam a noite, ou se alimentavam, ou descansavam. Para Dom Quixote, aquela estalagem era um castelo, que Sancho Panza, realista, pragmático, dizia: não, amo, é apenas uma estalagem. Quando ele dizia que aquilo era uma estalagem, ou eram seres fantásticos, ou eram inimigos, ou eram dragões, ou eram demônios, ou eram gigantes, ele usava sempre, para justificar a sua ilusão, a ideia de que aquilo havia sido encantado, enfeitiçado. Por isso parecia uma estalagem, mas era um castelo. E ele entra nessa estalagem e lá ele pede para que o estalajadeiro o sagre ou o consagre como um cavaleiro medieval. Ele segue todos os rituais, toda a liturgia para se tornar um cavaleiro andante e errante. Olha, toda obra tem questões éticas magistrais. Isso é o que mais me encantou e hoje me encanta nessa obra. É uma luta constante, uma dialética entre idealismo e realismo. Como realizar, como, na verdade, moralizar os costumes. Como moralizar os costumes que já estavam em franca decadência, em franco declínio. A justiça é um dever para ele, é um dever. E aí ele segue a ética kantiana, a deontologia, segundo a qual o dever, a verdade, está acima das consequências. Ele critica a vaidade do poder, critica a hierarquia eclesiástica, critica tudo aquilo que é criticável e que devemos criticar até hoje. Hoje, notem que Dom Quixote ele tem uma profunda lucidez quando mergulha na crítica a toda essa hierarquia, a todo o status quo do seu contexto. A questão política, então, é algo tratado de maneira muito inteligente nessa obra por Cervantes. O bom político tem de ser justo. Não existe outra maneira de um político se comportar a não ser sendo verdadeiro e justo. E ele deve exercitar a cada dia nos seus atos a virtude,
Só pode ser político, um bom político, um homem virtuoso que exercita essa virtude a cada momento e que é bom e justo, não importa as consequências de sua bondade, de sua justiça, de seu desejo de igualdade. Naquele momento não existia um Estado, eram lugares com sua estrutura de poder, mas havia a consciência de justiça. Existia a inteligência e o entendimento do que seria o bem comum e o livre-arbítrio. Logo, todas as atitudes de Dom Quixote tinha como base o bem comum, tinha como base a consciência de justiça, o saber que você deve agir, mesmo que a sua atitude talvez não seja muito bem considerada pela estrutura de poder. Ele não estava nem aí. Isso me encanta profundamente em Dom Quixote. Aparentemente há uma desconexão entre ideal e realidade, desconexão essa que o próprio Dom Quixote ele vai literalmente minando essa grande contradição ou desconexão. Para ele, a cada momento em que ele olha moinhos de ventos e diz, lá são gigantes e devo enfrentá-los, e Sancho Panza diz, não, mestre, não são gigantes, são moinhos de vento. Ele diz, não, a vós pode parecer moinhos de vento, mas para mim parecem gigantes. Notem, pode parecer para mim também, porque o poder parecer é subjetivo. O importante é você agir de acordo com a sua consciência, sem pensar no resultado, que deve ser um resultado muito trágico, ver uma espada sua enroscada no moinho de vento jogando para cima. Bom, há uma fidelidade grandiosa de Dom Quixote e a ética em toda a sua cavalgada pela honra, que é a consciência e a fidelidade que os homens devem ter com a justiça. Ser justo é a base do comportamento de todo e qualquer cavaleiro errante, andante. A justiça deve ser a base moral de todo e qualquer ser humano. É difícil imaginar uma obra dessa apenas contextualizável à luz da cultura e do povo hispânico. No meu entender e no entender de muitos, é uma obra universal, que serve para todos nós. Isso é magistral, isso é maravilhoso, não tem como não se encantar com isso. Bem, todo o caminho, todo o percurso da loucura de Dom Quixote e a tentativa de trazer-lhe consciência e luz e equilíbrio de Sancho Panza se dá num aspecto de construção de fantasias, construção de ilusões e desconstrução também para atingir a verdade das coisas. Porque em muitos momentos de toda essa loucura de enfrentar moinhos de vento, de libertar criminosos que iam para as galés, de libertar leões ou de guerrear contra ovelhas, imaginando serem soldados, existe uma base ética incontestável, que é esse desejo de justiça e verdade. Porque muitas das vezes nós acreditamos que muito daquilo que são mentiras, que são bandidos ou que são corruptos, as pessoas tentam nos mostrar como sendo inverso, não são apenas moinhos de vento, são criações da sua cabeça. A alienação começa com isso, e eu acredito, e é uma análise muito pessoal, e eu me dou ao direito de analisar assim, por mais que eu venha a cometer um equívoco, que há também nessa obra de Cervantes um desejo imenso de mostrar como os seres humanos podem se alienar, de acreditar que gigantes são moinhos de vento, de acreditar que aquele exército, aquele grupo de pessoas são na verdade ovelhas, de confundir
e de se enganar acerca da índole dos homens e da sociedade. Isso é magistral. Só uma obra feita com tanta competência, com tanta inteligência, com tanta profundidade, é capaz de nos dar tantos caminhos para analisá-la. Podemos também imaginar ou refletir que Dom Quixote é o sonho e Sancho Panza é a realidade. Que sonho e realidade caminham juntos. Ou seja, talvez Sancho Panza e Dom Quixote sejam um só. Por que não? Porque caminham juntos. E há um momento no caminhar ao lado das pessoas que os objetivos são tão perfeitos e únicos que a unicidade é algo natural nesses encontros. Sonho e realidade são inseparáveis. São inseparáveis, mas devem se equilibrar. A arte do bom viver nada mais é do que a arte do equilíbrio entre que sonhamos e entre a realidade que se nos apresenta com toda a sua bordoada. Isso é a vida. Por isso é magnífico todo esse processo contraditório dessa obra. Toda a construção literária de Dom Quixote é baseada no diálogo, que é a base do pensamento socrático e de uma parte do pensamento platônico. O diálogo é uma forma muito inteligente de trabalhar questões, porque trabalha-se de maneira tranquila, sem a intensidade do debate, sem o alvoroço do debate. Segundo ele, a moral que Cervantes coloca em Dom Quixote e, por que não, também em Sancho Panza, é a moral do cair e se levantar. É a moral da vida humana, é a moral do cotidiano humano, é a moral de todos nós. Eu lembro que minha mãe dizia: filho, você deve ser igual ao bambu, vergar, mas não quebrar. Para que isso aconteça conosco, humanos, é fundamental esse equilíbrio entre o que sonhamos e a realidade que vivemos. E ele dizia algo magnífico. Mesmo com toda aquela loucura de enfrentar moinhos de vento, de acreditar que a estalagem era, na verdade, um castelo e que a sua amada Dulcinea era um ser maravilhoso, ele sempre dizia: a bondade de minha espada trará o bem para todos, todos. Note o universalismo disso. Ele não é em nenhum segundo relativista e em nenhum segundo pragmatista ou utilitarista. Ele é um universalista. A sua espada deve trazer o bem para todos. Isso é magnífico. Pode-se dizer que ele sofria de uma crise de responsabilidade, porque ele sempre agiu de acordo com a sua consciência. Mas a ética kantiana é essa: agir de acordo com a verdade. Nunca abrir mão da justiça, nunca abrir mão da igualdade. Ele critica as letras em relação aos guerreiros. Notem uma coisa: Cervantes, ele é um homem de letras e um homem da guerra. Foi herói de guerra. Viu, da maneira mais dolorosa possível, o que são homens feridos e mortos em combate. Ele ficou sem o movimento da mão esquerda. Ele foi preso, deve ter sido torturado, vendido. Ele conhecia isso e por isso ele valorizava não a guerra, não as armas, mas valorizava a coragem e a honra de muitos que com ele partiram e não voltaram mais. No seu livro ele diz que os homens das letras devem reverenciar os guerreiros. E ao mesmo tempo ele diz: não gosto daquele que criou a arma ou as armas e inventou a artilharia. Isso é magnífico, cara. Não há nada mais realista nisso. Ele serve mesmo não concordar.
porque ele sabe do dever que tem. A loucura do homem que vê e fala a verdade é a loucura de todos aqueles que não temem a punição. Porque falar a verdade, porque combater a mentira que é contada por um grupo e que é amparada por estruturas de poder é muito perigoso. Por isso o crime do sincericídio, ser sincero demais, é um suicídio social. Mas Dom Quixote era louco bastante para ver, falar a verdade e agir com a sua espada. Quando Dom Quixote, no final do segundo livro, está morrendo, e ele diz para Sancho muita coisa, e Sancho percebe que ele mudou muito, Sancho diz para ele: Dom Quixote, não deixe de sonhar, não deixe de sonhar. Sancho Panza diz isso a ele. E Dom Quixote diz a Sancho Panza: aconselha bem quem te quer mal. É lógico, Cervantes era um cristão e o seu personagem também. O fim da utopia? Não acredito. Acredito que é, na verdade, a ideia de que as pessoas, os seres humanos, não existem para sempre, mas suas ideias e ideais sim. Cervantes afirma, que é muito interessante no início da obra, que Dom Quixote é uma obra para ser lida a gargalhadas. Ele mesmo percebe em muitos momentos que é uma obra que é real, tem passagens que você realmente ri muito, porque são muito cômicas. E a obra dele inspira muito outros escritores, pensadores, críticos, filósofos, políticos e por aí afora. Dostoiévski, o grande Dostoiévski, escreve uma carta à sua sobrinha e diz a ela: sobrinha, o livro Idiota que escrevi foi inspirado profundamente pelo livro Dom Quixote de Cervantes. O meu Idiota é literalmente inspirado em Dom Quixote. Isso é magnífico, magnífico. Segundo ele, a mais amarga ironia que o homem pode criar é a obra Dom Quixote. Dom Quixote é bom porque é ridículo, porque ridiculariza, criando um personagem ridículo que na verdade possui toda uma ética. E essa ética, a grande armadura de Dom Quixote, é o grotesco, o ridículo, é a comicidade, é a inteligência em ser o que é. É interessante também que José Lins do Rego, nobre escritor brasileiro, escreveu uma obra chamada Fogo Morto. E nessa obra ele cria um personagem quixotesco chamado Vitorino, e é para lá de interessante, vale a pena uma visita, vale mesmo, vale muito a pena uma visita. Thomas Mann, criador de Dr. Fausto, fugindo da Alemanha, do nazismo, vai para Nova York de navio, a viagem é longa, cansativa, e ele leva consigo Dom Quixote. Escreve um diário de viagem, todo ele inspirado em Dom Quixote. E escreve no diário seguinte, um pouco antes de chegar: sonhei essa noite com Dom Quixote. Sonhei que ele era muito magro, de olhos cavados, de um bigode gigante, aos moldes de Nietzsche. Olha, o primeiro volume de Dom Quixote foi feito em 1605, o segundo volume em 1615. O segundo volume, como já disse, é inspirado porque um escritor chamado Alonso de Avellaneda, ele é de Saragoça, ele cria uma obra falsa com o nome de Cervantes. E Cervantes então decide fazer um segundo volume, e essa obra é magnífica, tem que ser bom, o cara tem que ser bom, ele é muito bom, porque nessa obra ele constrói um diálogo entre os personagens do primeiro volume e os personagens do segundo volume, citando a obra plagiada, chamando-a de inútil. É muito interessante, gente.
vale a pena ler. Don Quixote, o nome real, verdadeiro dele, antes de se dizer ou de se sagrar como Dom Quixote de la Mancha, é Alonso Quijano. É interessante entender que toda a loucura de Dom Quixote é uma loucura seletiva e não é à toa. Ela é uma loucura que tem objetivos específicos. Quando ele fala da cavalaria, quando ele fala da igreja, quando ele fala da hierarquia, quando ele combate gigantes, que na verdade são os gigantes de sua época, os intocáveis de sua época, toda essa loucura vem, contudo, quando ele fala de outros assuntos, como ética, como política, como justiça, como valorizar os mais fracos, como usar sua espada para fazer o bem, ele é absolutamente lúcido. A ideia de Dulcineia, que é um amor impossível, um amor ontológico, é a ideia do amor cortês nos romances medievais. É interessante que quando o nome, o Cavaleiro da Triste Figura, é dado a ele por Sancho Panza, seu fiel escudeiro. Eles estão numa estalagem, descansando, e Don Quixote pergunta: Sancho, por que me destes o nome, que gosto, por sinal, de Don Quixote, o Cavaleiro da Triste Figura? Sancho Panza diz com uma honestidade sombria: porque és feio, porque és muito magro, olhos cavados, com uma armadura desgraçada e um bigode muito grande, e és desdentado. Por isso és uma triste figura. E Dom Quixote então diz: ele entende. Note a conexão entre os dois, de verdade, de não poupar um ao outro, mas dizer a verdade acima de tudo, da forma mais kantiana possível. E esse nome, Cavaleiro da Triste Figura, ele dura até quando ele sai nas suas incursões, encontra leões numa jaula e os liberta, e os leões vão embora. E ele diz então: de hoje em diante, Sancho Panza, não serei mais o Cavaleiro da Triste Figura, mas o Cavaleiro dos Leões. E assim exigiu ser chamado até a sua morte. Há aqui também uma dialética magnífica entre a linguagem culta de Dom Quixote, que é um nobre, e os adágios, os ditados, todas aquelas frases populares de Sancho Panza. A errância de Dom Quixote, a potência, na verdade, de todo o seu movimento literalmente livre, longe dos protocolos, longe das leis, longe da pressão da igreja. É claro que essa errância também é muito discutida por Gilles Deleuze, que dizia o seguinte, que milhares de pessoas que se fartaram do tédio de suas vidas se tornaram errantes, como diz Deleuze. E Alonso Quijano, antes de se tornar Don Quixote, se cansou da vida que tinha e se inspirou nos romances de cavalaria para ser quem é. No meio, é interessante que no meio da folha de rosto do seu livro tem um escudo, e nesse escudo tem uma frase em latim: Post tenebras espero lucem, e depois das trevas espero a luz. Que mistério se esconde nessa frase? Que mistério? Isso é o magnífico. Há um livro chamado Meditações de Don Quixote, do filósofo espanhol Ortega y Gasset, onde ele afirma que não existe livro cujo poder de alusões simbólicas ao sentido universal da vida seja tão grande. Isso é real. Todos os nossos desejos, todos os nossos anseios, toda a contradição que existe entre os nossos sonhos e a realidade, entre o que queremos e o que podemos ter, está contida na obra máxima de Cervantes. A loucura erótica de Don Quixote
Olha, afigurava-se de maneira muito interessante como uma crítica profunda a tudo aquilo que os espanhóis e a Igreja Católica fez arruinando a própria região hispânica. Quando a Espanha, aproveitando todo o seu poder, decide invadir os outros países, ela perde, e ao perder com a sua armada invencível, ela cria uma decadência absoluta dentro da própria região. Miguel de Unamuno, outro escritor, também muito estudioso da obra de Cervantes, diz que o quixotismo é, na verdade, a religião nacional da Espanha. Olha até onde ele vai. Porque Dom Quixote não é apenas uma crítica. Dom Quixote diz a verdade. Uma verdade que os nobres, que o clero, que todos deveriam conhecer. O romancista russo Turgenev considerava Dom Quixote como a história da derrota da fé no mundo sem fé. Porque no momento em que a Espanha católica, ainda invencível, decide declarar guerra a tudo e a todos, ela mostra a sua falta de fé. E, na verdade, Dom Quixote mostra muito essa derrota. Derrota essa porque a fé no mundo sem fé talvez comece perdendo. O poeta alemão Heinrich Heine talvez seja um dos maiores críticos da obra de Cervantes e um dos que mais entendeu, no meu ponto de vista, o significado dessa obra. Ele afirmava que Cervantes é o primeiro, que na verdade a obra de Cervantes, Dom Quixote, é o primeiro verdadeiro romance da literatura universal. Ele na verdade, é a primeira epopeia europeia escrita em prosa e não poesia. O verdadeiro tema de Dom Quixote é a derrota da poesia pela prosa. Um pouco de exagero, mas do ponto de vista do entendimento de que naquele momento a prosa toma o seu lugar, ou conquista um lugar na elaboração das epopeias, é muito interessante. Contudo, a poesia continua sendo, que ela sempre foi, grandiosa. Poesia essa que Miguel de Cervantes era apaixonado e se considerava um poeta também. A harmonia do ridículo e do melancólico e o humor cervantino. Olha, a harmonia do ridículo e do melancólico é o humor de Miguel de Cervantes. Isso é muito louco. O humor dele vem de uma questão psicológica muito grave, de um entendimento do contexto em que vivia. As forças às quais Dom Quixote deseja se opor limitam muito a liberdade humana. E ele não aceitava que a liberdade humana sofresse qualquer tipo de empecilho à sua manifestação. O Estado e a sua política, a Igreja, as atividades, as diferenças sociais. Cervantes não era, de modo algum, retornando um pouco, inimigo da poesia, jamais. Ele fez muitos versos e ele sentia declaradamente uma vocação poética. O contexto histórico é sempre bom voltar de novo. Ele é nascido em 1547, no Império ainda de Carlos V, cresceu na atmosfera da liberdade espiritual e até licenciosa da Renascença italiana, que era um braço militar da Espanha católica, de um catolicismo tolerante e literalmente influenciado pelas ideias de Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã era um filósofo, um teólogo que influencia muito o pensamento da Igreja. Ele tem uma visão muito liberal da Igreja.
E um dos professores conhecidos, porque não se sabe bem a formação de Cervantes, um dos professores de Cervantes era um erasmista. E para muitos, Miguel de Cervantes era também um erasmista, que gostava muito da teoria de Erasmo de Roterdã e, claro, em muitos pontos eram muito semelhantes. Ele era um cavaleiro cristão, lógico que era, que lutou heroicamente na Batalha de Lepanto. Ele pegou em armas e valorosamente lutou. E é muito bom sempre dizer isso. Miguel de Cervantes era um homem de letras e de armas. Mesmo não concordando com a invenção das armas e da artilharia, ele entendia o valor dos corajosos soldados. Quando Cervantes escreve Dom Quixote, a liberdade renascentista estava sufocada já pelos rigores da Inquisição. A Inquisição revoltou muito Miguel de Cervantes. E a grandeza da Espanha já não era mais a mesma. Pelo naufrágio da Armada Invencível, esse naufrágio empalideceu toda a força espanhola. Cervantes, não é possível, ele era um erasmista, ele era um bom católico, na medida do que para ele significa ser um bom católico. Mesmo não gostando literalmente, e dizia isso textualmente, não gostando dos frades, nem de certas superstições populares, e ele não era um dogmático. A religião cristã que ele professava não podia jamais se combinar com o dogmatismo. Ele não cria em liberdades absolutas. Ao confundir moinhos de vento com gigantes, ou a bacia do barbeiro, a bacia do barbeiro com elmo, ovelhas com exército, Dom Quixote demonstra um perspectivismo, uma maneira de ver as coisas que não admite afirmações dogmáticas. É espetacular. Quando ele diz para Sancho Panza, Sancho, aquilo que eu vejo podem ser gigantes. E Sancho diz, não, amo. São moinhos de vento. Ele diz, não, você pode ser para você moinhos de vento, mas para mim são gigantes. O perspectivismo dele não admite verdades absolutas. Por quê? Porque a verdade absoluta, ela obstaculiza a crítica. Ela impede o crescimento do pensamento humano. Ela impede a capacidade do ser humano de ver a verdade. E creio eu, de maneira mais humilde possível, que esses gigantes que ele via, esses seres que ele acreditava ver, na verdade, eram os gigantes da hierarquia política, feudal, religiosa, que criavam obstáculos à liberdade humana e à igualdade humana. Porque ele era um defensor dos mais fracos. E sempre esteve ao lado dos mais fracos. E isso é magnífico, isso é magistral. Dom Quixote é uma obra ambígua, claro. Ela é confusa. Ela é uma obra paradoxal, porque Cervantes é também assim. E viver, pessoal, viver é transitar pela ambiguidade, pela contradição, pelo paradoxo. Viver é se equilibrar em cima de todas essas características que nos desequilibram, mas que nos faz mostrar para nós mesmos que é o que interessa a quem somos. No mundo de Cervantes, há lugar para tudo e tudo é verdade. Tudo tem sua razão de ser e tudo é realidade, porque aquilo que pode estar escondido pode ser um obstáculo para que a verdade surja. A realidade
A realidade é intrinsecamente contraditória. A alienação humana, o desapreço ao pensar, a ignorância, a mediocridade nada mais é do que muralhas, em muitos dos casos intransponíveis à verdade e ao conhecimento. O cavaleiro andante, como um louco, que por ser louco tem razão. Esse é Dom Quixote. A sua loucura faz com que ele tenha razão. Razão contra os outros, porque não dá para questioná-lo em sua base ética. Um louco, segundo Bergamin, é um homem que perdeu tudo, menos a razão. Porque quando nós declaramos textualmente que algo é louco, alguém é louco, uma atitude dele é uma loucura, nós estamos apenas colocando-o dentro de um padrão, que pode não ser o verdadeiro. Foucault, grande estudioso da loucura, dizia que via Dom Quixote como um exemplo de louco que tem razão, a sua própria razão. E, infelizmente, o que se percebe no mundo odierno, contemporâneo, há uma luta profunda de fazer com que várias razões sobreponham-se a outras. Contudo, talvez exista apenas uma, e essa deva ser descoberta. A personalidade de Dom Quixote é magistral. Ele defende incondicionalmente a liberdade. Para ele, a liberdade está acima de qualquer outro princípio humano. Segundo ele, isso lhe dizendo a Sancho Panza, o homem está, ou melhor, perdão, se a defesa da liberdade para ele é incondicional e necessária, isso nos lembra muito a frase de Jean-Paul Sartre de que o homem está condenado a ser livre. E Dom Quixote era esse homem que entendia bem que ele não podia outorgar a outrem, que ele não poderia delegar a mais ninguém a sua capacidade de trazer justiça ao homem, de libertar os homens, porque ele não confiava no poder público, porque ele não confiava na hierarquia eclesiástica, porque ele sabia que o homem de bem busca a justiça apesar das consequências. O programa cavalheiresco de Dom Quixote é a ética da honra que se alicerça na defesa da liberdade individual. Nossa, isso é magistral. E essa liberdade individual é a liberdade de ir e vir, de não ser importunado pelos burocratas do reino, de ter a liberdade de amar e folgar com os amigos, liberdade das amarras, das prisões, das mentiras, dos obstáculos, do contra-reformismo expresso no direito filipino e nos preconceitos inquisitoriais. Ou seja, ele queria a liberdade de tudo aquilo que naquele contexto histórico hispânico europeu era a base do poder. Ele literalmente saiu montado num cavalo pangaré, numa armadura quebrada, com um urinol na cabeça, com um escudeiro ignorante, mas sendo a sua base da realidade, amigo fiel, para combater a estrutura de poder da época. Isso é magnífico e a gente tem que entender isso. Isso só acrescenta, isso só mergulha essa obra no mais perfeito desenvolvimento que só um grande escritor tem a capacidade de produzir. A liberdade, diz o nobre Dom Quixote a Sancho Panza, é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os deuses. A liberdade, Sancho,
é um dos dons mais preciosos que aos homens deram os céus, ou seja, ele coloca a liberdade como acima de todos os princípios éticos. Escreve o grande escritor peruano Mário Vargas Llosa que a liberdade é individual e exige um mínimo de prosperidade para ser real, e era isso que acreditava Dom Quixote. A liberdade de Dom Quixote é a liberdade primária, de ir e vir, sem amarras, nem códigos ou etiquetas. Uma liberdade de dizer sou livre e acabou. Sancho Panza, de uma maneira espetacularmente construído como personagem da obra cervantina, se torna, como prometeu o seu amo Dom Quixote, governador da ilha de Barataria. E fez um dos governos mais honestos e prósperos de então. Mas chega um dia que ele afirma textualmente ao seu amo: melhor me ficar em mim uma foice na mão do que um cetro de governador. Ou seja, ele abandona o cargo de governador e volta para a sua vida, onde ele tinha certeza ser mais feliz. Ele valoriza muito mais a foice do que o cetro. Se isso não for uma crítica social, nada mais é. Se isso não for uma crítica política, nada mais é. Se isso não é uma paulada na hierarquia política, social, nada mais é. Vale mais uma foice do que um cetro. Dom Quixote é um democrata, ou um liberal social. Ele é um herói libertário. É um cavaleiro andante que luta por justiça para todos. Toda a sua vida é um culto à liberdade, à justiça e à igualdade. Por isso é um democrata. Por isso ele é um democrata, porque a igualdade perante a lei é a ausência de privilégios. A base da democracia é a ausência de privilégios. E é uma maneira muito parecida com a Dialecse de Tocqueville, que escreveu sobre isso 3 séculos mais tarde. E tranquilamente pode ter se inspirado em Dom Quixote. O cavaleiro da triste figura, que depois se torna o cavaleiro dos leões, não tinha medo em afirmar que desconfiava dos poderes constituídos. A lei filipina privilegiava a quem tinha recursos e deixava desprotegido quem não tinha, e ele odiava isso. Podemos dizer que Dom Quixote era um justiceiro, na acepção mais profunda da palavra. Dom Quixote jamais duvidou de que lado, ou ao lado de quem, e para quem, e em nome de quem ele empunharia suas armas. É claro que em defesa dos fracos. A visão cervantina é uma visão antropocêntrica. E a visão de seu personagem, Dom Quixote, também é uma visão antropocêntrica. É o homem que se doa contra as desigualdades. Ele não espera de ninguém que essa desigualdade seja mitigada ou excluída. Ele, individualmente, acredita que pode destruir a desigualdade. Tem um livro muito famoso à época, de um filósofo judeu chamado Leão Hebreu. Ele é um filósofo judeu espanhol, faleceu na Itália em 1535. Ele escreveu uma obra clássica chamada Diálogos do Amor, que, segundo muitos, inspira a voz que inspira a loucura de Dom Quixote. Há controvérsias, mas principalmente em relação ao amor, há uma certa conexão. Miguel Unamuno
um crítico espanhol que é apaixonado pela obra cervantina, diz que o amor que Dom Quixote tinha por Dulcinea era um amor pronto e perfeito, um amor ontológico, sem esperar deleite, reciprocidade ou convivência. Porque, na realidade, Sancho Panza a conheceu, levou um recado para ela e depois disso não ter encontrado, porque ele ficou profundamente perturbado com a visão que teve de Dulcinea, uma camponesa feia, desdentada, que fedia a porcos tirando leite de uma vaca. Então ele retorna e diz: olha, não encontrei Dulcinea, não pude trazê-la para você. Mas isso não importava, porque a noção de amor colocada por Cervantes e valorizada por Dom Quixote era o amor ontológico, o amor ideal, um amor universal. Segundo Turgenev, escritor russo, ante toda a fé em algo eterno e imutável. Isso para ele é a base da obra de Miguel de Cervantes. E essa fé em algo eterno, na verdade, reside fora do eu, reside no doar-se, nisso tudo que Dom Quixote faz. Libertar, salvar, ser a voz da libertação dos homens e de um compromisso ético com eles. Para Michel Foucault, o erro de Dom Quixote não é a falta de razão, mas o excesso de fé nas palavras escritas. Para Foucault, e acho infelizmente um pouco simplista demais, Dom Quixote confunde o mundo real com os livros. Para ele, a loucura da leitura. É claro que a leitura incansável, a leitura extasiante, a leitura sem nenhum descanso que Dom Quixote faz dos livros de cavalaria até secar-lhe os olhos, levou à loucura, mas não é isso só a obra dele. Para Emile Cioran, um dos maiores filósofos que eu já li, um filósofo romeno, o cavaleiro Cervantes é um modelo de quem parte à conquista do mundo guiado por ilusões vitais, como, mesmo sabendo, conscientemente ou sentindo, o absurdo da realidade. Ele sabia que a realidade era um grande absurdo, que a realidade talvez fosse invencível, mas isso não importava para Dom Quixote. E essa é a beleza de toda a sua construção enquanto esse fidalgo pobre que se torna um cavaleiro andante. Cioran vê em Dom Quixote uma recusa heróica à mediocridade do real. Um salto em direção ao mito para escapar à secura do cotidiano. A lucidez e a loucura. Para ele, loucura era o tédio. Para Dom Quixote, loucura era a pasmaceira do cotidiano. Segundo Cioran, a mediocridade era, sim, a loucura para Alonso Quijano. Para ele, o colapso da certeza, onde a lucidez extrema se aproxima de um tipo de delírio consciente, ou seja, esse realismo extremo, essa lucidez inquebrantável, segundo Cioran, traz um tipo de delírio consciente fundamental para um homem da verve de Dom Quixote. Dom Quixote é a representação alegórica da ética deontológica de Kant e Sancho Panza da ética utilitarista pragmática. O movimento pendular é magnífico entre o idealismo do cavaleiro errante e o realismo popular do seu escudeiro. É a própria trama de todo romance, é esse diálogo, é essa coisa magnífica, essa dialética, que é uma dialética da existência humana. Olha, honestamente, pessoal, quando li e quando reli, e ao ver trechos de novo para fazer essa aula, eu percebo que a nossa emoção em ler Dom Quixote, ela vem da capacidade que esses personagens têm
de tocar no que temos de mais profundo, nas nossas contradições, segredos, mistérios, medos e paradoxos, de nos fazer olhar no espelho e nos ver como seres humanos que podem falhar, que podem perder, que não são invencíveis, mas que devem lutar para um mundo melhor, onde a justiça, a verdade e a igualdade vence. É magnífico. Ilusão e realidade. O que vale? A sobrevivência ou o sonho? A grande questão, talvez, colocada por Michel de Cervantes em sua obra. Dom Quixote tenta agir com justiça de acordo com a moral, não segundo o direito, não segundo as leis filipinas, não segundo as leis da igreja. Segundo ele, essa moral é a moral da cavalaria. E é uma ética deontológica, a ética da verdade, da justiça, da igualdade, acima de qualquer consequência, acima de qualquer coisa. Dom Quixote parece, não, ele é um justiceiro dentro do sistema moral. Ele age da maneira totalmente oposta às leis filipinas, aos mandamentos eclesiásticos, à hierarquia social. E ele age contra tudo isso para seguir apenas uma coisa, a sua consciência. É o tu deves kantiano, é o imperativo categórico kantiano. Lutar contra moinhos de vento. O fracasso é constante para quem luta contra gigantes, para quem luta contra a mentira, para quem luta contra a falsa informação, para quem luta contra a mentira, para quem luta contra tudo isso que quer levar o ser humano ao pior, para quem luta contra a ideia de violência, para quem luta contra o racismo, para quem luta contra todo tipo de preconceito. O fracasso pode ser constante, mas a luta é valiosa em si. A luta vale em si mesma e vale para qualquer ser humano que se empenhe nessa batalha. Isso é magnífico. E olha, para mim, da maneira mais humilde que eu possa ser, o livro de Miguel de Cervantes é uma crítica profunda à estrutura estética que já existia naquele contexto. A ideia de que os seres, para serem seres que transformam, precisam estar em cavalos belíssimos, ou serem belíssimos, ou amarem o belo. Porque Dom Quixote é o inverso. É o pobre, é o feio, que se alia ao pobre e ao feio para lutar pela justiça, porque a justiça é a base das relações humanas, e feiura e beleza são padrões criados pelo ser humano, muitas das vezes para justificar a desigualdade, justificar a própria violência. É belíssimo porque o livro de Cervantes faz com que o ser humano passe a acreditar que ele também pode tomar uma espada e colocar sua armadura e levar ao mundo justiça. E que o mundo bom, o bom político, é o político que tem como base a justiça e a verdade. E que o mundo bom é o mundo onde a verdade seja, na verdade, o grande método, a grande base, o grande alicerce das relações humanas. É espetacular. Parabéns, Miguel de Cervantes. E só mais uma coisa, quando você lê Dom Quixote, é difícil não acreditar que esse Quixote não tenha existido. E talvez, se você mergulhar profundamente nesse delírio consciente, você possa ouvir o tropel manco, estranho do seu cavalo roncinante, ou as loucuras e os ferimentos de Dom Quixote, e a bondade, a benevolência e a fidelidade de Sancho Panza, e amar de forma ontológica tudo. Valeu.